Olá pessoal, no último vídeo a gente viu a disputa de poder entre Trotsky e Stalin. Disputa essa que teve como vitorioso Joseph Stalin, inaugurando ali um novo período dentro da história soviética chamado de stalinismo ou ditadura stalinista. Isso porque Stalin ele teve plenos poderes na União Soviética até o dia da sua morte, em 1953. E ele exerceu esse poder como um ditador. No tempo de Stalin, o Estado soviético inchou e passou a engolir tudo. A sociedade ficou sem autonomia. Os sovietes perderam todo o poder, transformando-se em meros fantoches do governo. A União Soviética era uma ditadura. O Partido Comunista tomava todas as decisões importantes. As eleições eram apenas uma encenação, pois só havia os candidatos oficiais. Quem criticasse o governo ia para a prisão. As greves foram proibidas e os sindicatos foram subordinados ao governo. O pensamento independente ficou abolido. Nos livros, nas escolas e universidades, só poderiam ser divulgadas as ideias dos burocratas do Partido Comunista de Stalin. Ou seja, todo esse cenário que eu acabei de apresentar, ele configura numa ditadura, porque não havia mais liberdade de expressão, liberdade de pensamento, a liberdade política também foi abolida, ou seja, as decisões vinham diretamente do Partido Comunista e principalmente do líder do Partido Comunista, que naquele momento era Joseph Stalin. O governo soviético se autoproclamava a ditadura do proletariado. Mas como o proletariado podia cada vez menos dar palpites, melhor seria dizer que essa era uma ditadura da burocracia. Burocracia era aquele grupo de pessoas que dominavam o Partido Comunista. Era uma minoria da minoria. Eram esses que de fato se beneficiavam desse modelo. Aquele que viesse a questionar essa estrutura, esse sistema, corria o risco de graves sanções. Entre elas a prisão, a morte, e a deserção, ou seja, o degredo, melhor dizendo. Ou seja, ser levado para um campo de concentração lá na região da Sibéria. Para quem não sabe, a Sibéria é a parte asiática da Rússia, até hoje, essa região é chamada assim. E lá ele ia ser, como eu posso dizer, ele seria obrigado a prestar serviços forçados. Mesmo com todo essa falta de democracia, com essa ditadura instaurada, economicamente o período stalinista ele foi muito bom para a União Soviética. Até porque o Stalin, em 1927, ele acaba com a NEP, que eu expliquei no vídeo anterior, aquela permissão para que empresas privadas viessem a atuar dentro da União Soviética. Ele tinha uma visão própria do que era o socialismo. Ele queria um socialismo do jeito dele. Todas as empresas passaram a pertencer ao Estado, mesmo pequenas fábricas ou lojas. A economia tornou-se rigidamente planejada pelo Estado. Os planos econômicos eles eram elaborados para vigorar de 5 em 5 anos. Daí o nome de planos quinquenais. Conforme está lá no nosso livro, eram planos que vigoravam de 5 em 5 anos, ou seja, 5 anos de infraestrutura. Nesses 5 anos, todos os recursos econômicos eram voltados para a infraestrutura do país, construção de pontes, estradas e coisas desse tipo. Depois, mais 5 anos de investimentos na indústria bélica. Então, eram 5 anos de todos os recursos investidos diretamente na área bélica, e assim sucessivamente. Foi dada prioridade total para a indústria de base e setores de infraestrutura. Isso significa que o Estado investiu principalmente em indústrias de aço, motores, navios, guindastes, cimento, petróleo, estradas, caminhões, hidrelétricas, máquinas agrícolas. A indústria de bens de consumo teve pouca atenção. Conforme os especialistas falam, na União Soviética eles conseguiram produzir, por exemplo, um ônibus espacial que levou o Yuri Gagarin ao espaço. Porém, eles não tinham condições de desenvolver uma máquina de lavar ou uma geladeira de boa qualidade. O resultado disso tudo foi um crescimento espetacular da economia. Nenhum país no século XX cresceu tanto. Porém, a gente também tem que levar em consideração um outro aspecto.
né, como a Rússia, a União Soviética nesse caso, ela estava isolada do comércio internacional, quando aconteceu a crise de 1929, que destruiu, né, a economia capitalista do mundo inteiro, a União Soviética ela estava isolada. Logo, ela não sofreu os efeitos dessa crise. E quando todo o mundo capitalista quebrou ali na virada dos anos 1920 e principalmente ao longo dos anos 1930, a União Soviética, com seus planos quinquenais e também com essa organização pelo governo stalinista, ela estava isenta e tendo grande desenvolvimento. Em 20 anos, a União Soviética se transformou em uma potência econômica mundial. Então, eu apresentei aqui, né, a ditadura política, eu apresentei também a questão econômica, né, a União Soviética sai de uma economia devastada pela Primeira Guerra Mundial e pela Guerra Civil e chega agora a ser uma das principais potências do mundo. Economicamente, talvez ali nos anos 1930, era a economia mais desenvolvida do mundo. E isso acabou gerando duas nuances frente à figura de Stalin. Tinha aqueles que odiavam Stalin pela falta de democracia, pela ditadura que ele impunha. Porém, a grande parte da população pobre da União Soviética passou a endeusar o Stalin. Por quê? Né? O Stalin ele era adorado por grande parte do povo soviético, apesar de toda a opressão. O motivo principal para isso foi a melhora do padrão de vida da população soviética durante o seu governo, o que pode ser entendido a partir de algumas medidas, como, por exemplo, né, investimento do Estado na construção de casas e apartamentos populares, acabando assim com as favelas dentro da União Soviética. Então, ou seja, ele fez um amplo programa ali de construção, né, de habitação popular e tirou as pessoas, né, do caso de situações como moradias precárias, né, e o governo passou a dar essa casa à população mais pobre. Investimento em educação e saúde pública, ou seja, o analfabetismo ele acaba na União Soviética durante a ditadura stalinista. Então, uma geração de soviéticos só foi conhecer o que era uma escola dentro do governo de Stalin. Né? A mesma coisa com os médicos. Né? Formava-se nas universidades soviéticas médicos em grande quantidade e eles eram enviados para atender nas regiões mais remotas da União Soviética. Então, existem pessoas dentro da União Soviética, lá no começo do século XX, que só passaram a ver médicos a partir do governo de Stalin. Até então, nunca havia tido um médico em sua frente. Né? E houve uma erradicação do desemprego, porque uma economia planificada, por mais que trabalhassem 2, 3, 5 pessoas fazendo a mesma função dentro de um departamento, mas a ideia era tirar, né, do desemprego. Então isso aí também fez com que, né, ele fosse aclamado por boa parte da população. Né? Além dos fatos que eu falei, havia uma propaganda maciça para convencer a todos os soviéticos de que Stalin era um governante maravilhoso, um líder democrata. Né? Apesar do país viver uma ditadura, havia toda uma política de propaganda que tentava provar à população o contrário. Então, nessas propagandas, só passava um lado, entre aspas, maravilhoso do governante. E era isento, né? Não se falava ali, né, das questões ruins que o governo dele trazia. O governo ele impedia qualquer crítica. Ninguém podia ficar informado sobre nenhum erro do Stalin. Então, gente, esse foi a ditadura stalinista, né? O governo que acaba tendo duas faces, né? De um lado, uma face antidemocrática, mas, por outro lado, também ele foi responsável pelo crescimento econômico que a União Soviética conheceu ali entre os anos 1930 e 1940, chegando na Segunda Guerra Mundial com status, né, de grande potência mundial. Espero ter ajudado. Um abraço.